Fala pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bloco de hipertrofia para atletas de força. Vale a pena? Não vale a pena? É importante? Não é importante? Por quê? Quanto tempo? Quantas semanas? Enfim, vamos conversar sobre isso hoje. Professor Eduardo Kran aqui com vocês, em conjunto com a PhysioWork. A PhysioWork é uma plataforma muito importante da área da saúde, que trabalha com fisioterapia, nutrição, educação física, né, quem sabe futuramente psicologia. É um grande aliado, é uma grande aliada da área da saúde, e a gente faz esse trabalho em conjunto para vocês, né, entregando esses vídeos e essas informações, para que a gente consiga melhorar ainda cada vez mais a qualidade da prestação de serviço do profissional de educação física, fisioterapia, enfim. Espero que vocês gostem desse material que a gente vem produzindo. Peço para que vocês sigam eles, não só no Instagram deles, como no YouTube, PhysioWork, né? Sigam lá, divulguem, compartilhem, porque isso é muito importante para nós. Assim como é importante que vocês me sigam, também comentem no canal e façam sugestões e críticas construtivas para a gente poder dar seguimento a esse trabalho que estamos fazendo. Então, assim, pessoal, quando a gente fala em atletas de força, a gente fala em força máxima, a gente fala em força absoluta, a gente fala em força relativa, a gente fala em grandes demandas de intensidade em cima de sobrecarga e de carga. Pois bem, por que é importante, e sim, eu considero extremamente importante blocos de hipertrofia? O bloco de hipertrofia, a gente sabe que força é uma capacidade neuromotora. Ponto, isso é mais do que sabido. Então, força, massa por aceleração, e a gente faz recrutamento de unidades motoras, de motoneurônios, para inervar quantidades de fibras musculares que vão exercer uma ação concêntrica do movimento para gerar força e a gente vencer uma determinada resistência. Então, a gente tem as ações musculares concêntrica e excêntrica, né, contrações musculares dinâmicas concêntrica e excêntrica, ou isotônica, né, como depende da literatura. A gente tem isométrica e isocinética, né, e dentro desta premissa a gente exerce o trabalho de força. Então, aí, o nosso sistema músculo-esquelético, ele tem uma capacidade muito importante de absorção de impacto. Então, ele faz com que nossos tendões, ligamentos, articulações, outros tecidos moles, eles consigam absorver mais esse estresse de compressão, força, esse elemento que a gente sofre na hora do treinamento de força mais intenso, mais pesado. Então, quando a gente fala em atleta de força, a gente fala não só em fazer o trabalho gerado de força, mas sim trazer aquele trabalho de hipertrofia básico, né, para que a gente consiga, dentro de um deload, por exemplo, de um atleta de altíssima intensidade, enfim, alguém que performa de forma muito alta, pode ser um atleta profissional, não profissional, um amador, ou até mesmo alguém na academia que tem boas cargas e trabalha de uma forma mais intensa. Então a gente sabe que desenvolver massa muscular, a gente traz proteção para esse indivíduo, a gente aumenta a longevidade dessa pessoa dentro dos esportes, principalmente quando ela pratica o treinamento de força. E não se faz isso importante somente para o atleta de força. Atleta de outras modalidades também precisam se proteger. Pega ali, por exemplo, voleibol, salto, pliometria, impacto, atleta velocista, né, enfim, fundista, os vários impactos que a gente tem na articulação do tornozelo, joelho, quadril, sabe? Então a gente precisa de um trabalho de bloco de hipertrofia para a proteção desses segmentos osteoarticulares e não somente um trabalho de força. A gente está trazendo isso aqui para o trabalho de força específico, porque para nós também é muito importante que a gente consiga mostrar para vocês. Quanto tempo mais ou menos a gente trabalha? Eu acho interessante pelo menos umas 4 a 6 semanas. Vai depender. Se for um atleta, tem um calendário esportivo. Se tiver esse calendário esportivo, a gente tem que trabalhar em cima desse calendário. Então, digamos que tem uma média de 3 competições por ano. A gente consiga fazer 3 macrociclos de 4 meses, né? E aí, dentro desses meses, a gente bota aí pelo menos umas 3 semanas, 2 a 3 semanas de um trabalho de hipertrofia, porque nos trabalhos específicos, já para as determinadas demandas do esporte, cujo qual essa pessoa pratica, já vão ter exercícios acessórios que vão trabalhar
de forma mais específica, né, e aprofundada para melhora de determinados gestos motores, tá? Então, se for alguém convencional, que tem boas cargas, que treina de uma forma mais intensa, que é muito bom treinando, eu acredito que de 4 a 6 semanas faz muito importante. Por que 4 a 6 semanas? Porque gerar hipertrofia não depende somente do treinamento. Depende do descanso, depende da alimentação, depende da suplementação. Existem cofatores que se fazem muito importantes para que se atinja esse pool anabólico, para que venha a se gerar hipertrofia. E claro, vai mudar a realidade do treinamento. Então, se a gente for pegar alguém do powerlifting, por exemplo, que é o meu esporte dominante, a gente não faz sériezinhas de 10, 12, 15 repetições no levantamento de terra, a gente não faz séries de 8 a 12 no supino, a gente não faz séries de 8 a 12 no agachamento, a gente faz geralmente entre 1 e 6, né? Mas claro, quando a gente fala em bloco de hipertrofia e resistência muscular localizada para esses movimentos, a gente passa um pouco daquelas 5, 6 repetições rotineiras que a gente está acostumado a fazer daí para baixo. Mas é muito importante também que nós possamos fazer esse bloco de hipertrofia. Muda também a parte alimentar, como eu havia falado para vocês, muda também a rotina de treino, muda as sessões de treinamento. Então, uma coisa é a gente trabalhar aparato bioenergético anaeróbio alático, sistema fosfogênio, outra coisa é a gente trabalhar anaeróbio lático. Então, são demandas diferentes que ensejam em proporções diferentes de treinamento. A gente faz uso de RPE de forma mais abrangente nos exercícios de musculação tradicional, porque a gente não está mais acostumado a fazer só isso. Então os blocos de hipertrofia eles não acontecem com frequência, eles acontecem de vez em quando, dentro daquele ano, né, seja um atleta competitivo ou não, mas eles acontecem e devem acontecer, porque sim, porque isso faz muito importante para a gente trazer uma longevidade para aquele indivíduo que está treinando. Então a gente sabe que se o músculo faz esta proteção, então a gente precisa dele para proteger esse atleta. E claro, muitos atletas também, outras pessoas, elas querem hipertrofiar, mas não querem aumentar muito o peso corporal. Querem hipertrofiar o mínimo possível, livre de retenção de líquidos ou gordura, etc, etc e tal. Então tudo isso deve ser cadenciado para que vocês consigam atingir o melhor resultado possível. Mas, com certeza, não deixem de incluir na rotina de treino de vocês um bloquinho de hipertrofia, digamos ali, se tu treina na academia de forma esporádica, alterne entre blocos de hipertrofia e blocos de força. Você que faz blocos de hipertrofia em sequência, não deixe também de dar uma priorizada em blocos de força. E blocos de força eu aconselharia pelo menos ali umas 6 a 8 semanas, porque exige, essa progressão de carga, ela exige um pouco de mais cuidado. Ela tem que ser uma coisa mais fina, detalhada. Vocês não podem subir um levantamento de terra de 150, 160, vocês estão acostumados, para na outra semana 200, 220. Isso não vai acontecer, inclusive vocês podem arrumar sérias lesões para vocês. A gente vê muita lesão no supino, tanto no reto quanto no inclinado, com barra, por conta disso. 1, porque não tem técnica, 2, porque a progressão de carga ela tem uma linearidade muito diferente do que aquilo que a gente preconizaria num trabalho adequado e num trabalho com as cargas bem calculadas para que se chegue nos objetivos propostos. Então, tanto um quanto o outro, tanto você que trabalha mais com hipertrofia, tanto você que trabalha mais com trabalho de força, devem ser congruentes esses trabalhos. Então, quem faz blocos de hipertrofia, eu aconselho a trabalhar blocos de força, porque aumenta a força geral, e isso vai refletir nos outros exercícios de hipertrofia normal. E quem está acostumado a trabalhar força em determinados movimentos específicos, principalmente determinados e para determinados movimentos específicos, eu aconselho a colocar um bloquinho de hipertrofia, que é muito importante. E aí vai da rotina de vocês tem que estudar esse calendário e não esquecer as adequabilidades de outras situações em decorrência da busca da força e da hipertrofia. Tranquilo, pessoal? Deixo um beijo e um abraço para vocês, sucesso, alegria e até mais.